Olá, estamos no dia 27 de abril de 2025, aqui estou eu, Juan Brandt, falando, como sempre, sobre psicanálise e outros aspectos ou temas da vida que atravessam o campo psicanalítico. Neste momento, eu quero construir algumas coisas aqui com vocês que me acompanham, a partir de um embate entre o que seja realidade e verdade, para se chegar num ponto que está muito presente na contemporaneidade e invade a nossa clínica. É a coisa da falsidade ideológica. Estou usando esse termo, alguns poderão depois se ofender por eu ter usado esse termo, mas eu posso então recorrer a Winnicott quando ele fala em falso self. E eu posso também usar a ideia do rótulo, de qualquer maneira, ou máscara. Ou seja, a partir do embate do que seja realidade ou seja verdade, eu quero entrar na questão da imagem que quer ser projetada como sendo realmente a identidade da pessoa, e desse modo escanteando todas as possibilidades da própria personalidade e aspectos de caráter que estão ali incluídos dessa pessoa que está em presença junto à outra. Então, essa questão de realidade e verdade a gente pode remontar a tantos lugares, mas a gente pode falar de Sócrates quando ele questiona o escravo sobre o discurso que ele defende, né? Se esse discurso realmente corresponde a uma verdade. E o escravo vai tendo que reconhecer que ele, em verdade, está reproduzindo um discurso que vem de fora dele, o qual ele absorve como sendo dele, porque assim ele tem um lugar naquela sociedade. Se ele não aderir a esse discurso, é como que ele estando fora de um lugar que ele deseja conquistar, um lugar em que ele deseja estar. Bem, isso sempre esteve presente na civilização, mas eu venho pensando em algo muito mais contemporâneo, que é uma produção cultural intensa, capitaneada por ideologias. Essas ideologias surgem para tudo que é lado, né? Mas eu creio que nós estamos muito marcados por uma ideologia desconstrutiva. Antigamente se falava muito em construtivismo, pois eu vejo que nós estamos em desconstrutividade. E isto tem suas marcas mais fortes na escola de Frankfurt, ou seja, isso fica mais marcado nos anos 1940 e vai se ampliando, né, a partir da migração daqueles filósofos alemães para os Estados Unidos, a partir dos anos 60, acho que isso vai crescendo, e adquiriu um peso enorme no final do século XX. A ideia é que tudo pode ser desconstruído se se está em busca da verdade. Mas será esse o caminho para encontrar a verdade? O caminho estaria em desconstruir para ver o que sobra? Mas se você desconstrói intensamente, nada sobra. Porém, a coisa não sobra na tua mente, na tua construção. Porque em si, a base sobre a qual você discute aspectos da desconstrutividade, ele se sustenta em algo que existe. Ou seja, esses processos levam a um intenso e constante esforço no sentido de negar a realidade. A realidade está lá. Só que aí surge uma questão que é bastante pertinente, que é a seguinte: se anteriormente era necessário fazer oposição a algo estabelecido,
mas se intensifica o processo de desconstrutivismo, você coloca tudo na pauta da negação. Então você chega a uma oposição radical a toda a realidade. E, desse modo, o reconhecimento de uma verdade se torna inalcançável, porque você já não tem os pontos de sustentação na realidade que te permitiriam parar e refletir. Espera aí, para onde estou indo? Passamos um paralelo. Quando o movimento que levou à Revolução Francesa queria se opor à monarquia, era uma realidade que estava ali. Só que eles foram mais longe e eles começaram a destruir tudo. E chegou uma hora em que as coisas voltaram ao que era antes, porque aí surgiu um imperador, uma nova monarquia, surgiu Bonaparte. E os próprios executores de toda aquela loucura acabaram pagando por seus crimes, assim como suas vítimas. Robespierre chegou lá, a guilhotina o pegou. O problema é que a Revolução Francesa ela foi vendida para nós como um ideal de igualdade, fraternidade e por aí afora. Mas isso foi falso também, porque não foi. A Revolução Francesa ela não propôs igualdade. Porque se propusesse igualdade, ela não poderia ter cometido os crimes que cometeu. Se a ideia é fraternidade, onde existe fraternidade nisso? Nessas matanças. Então, na verdade, esse movimento revolucionário, que a Revolução Francesa exemplifica muito bem, ele vai ser uma marca que vai nos perseguir. Depois, os movimentos revolucionários e sustentados pelo marxismo vão sempre nesse caminho. A Revolução Russa é bem exemplo disso, de uma matança desenfreada. E o nazismo, que vem logo depois, tem a mesma proposta. São as matanças. E por onde essas ideias andaram, em que se pretendeu uma igualdade, uma fraternidade, o que se fez foi uma desconstrução da realidade. Ora, ao fazer esse caminho, o que se fez? Se atacou e se destruiu aqueles que representam alguma coisa que não pode estar dentro de uma verdade defendida. É muito interessante esse processo, porque como esses ideais da Revolução Francesa são inalcançáveis, e os próprios revolucionários sabem disso, o que se faz? Se mata quem está fora disso. Não é muito diferente do movimento higienista que aconteceu, principalmente no século XIX e chegou no início do século XX. Nós temos exemplos até no Brasil de movimento higienista. E o nazismo foi isso também, movimento higienista. Ou seja, aqueles que não pertencem a um certo padrão estão fora. Então, esses movimentos todos nos falam de algo extremamente escabroso. Essa defesa de uma verdade que nada mais é que, em última instância, a luta contra o diferente. O diferente tem que ser eliminado. No eugenismo se pensava em eliminar os deficientes mentais, deficientes físicos, até os índios. Na época do descobrimento se constatou que algumas tribos eliminavam os deficientes. Né? É claro que teremos lá os motivos para isso. Né? Imagina você ter que fugir de inimigos carregando deficientes. Talvez fosse por isso que eles os eliminavam. Mas, de qualquer maneira, a coisa higienista ela é tão antiga quanto o homem. Só que o problema é que, às vezes, essa ideia ela é apropriada por movimentos ideológicos que estão em busca de um falso bem.
E isto nos leva a ideologias violentas, destrutivas. E o desconstrutivismo, quando é colocado por filósofos como da Escola de Frankfurt, aparece muito bonito, no sentido de questionar e mudar as coisas. Mas, na verdade, é de eliminar. Mas surge um problema adicional quando são ideologias que pretendem negar radicalmente a constituição do próprio ser humano naquilo que ele é como um ser diferenciado em relação a todas as formas de vida. Estou usando essa forma de dizer para escapar de certas colocações que poderiam dificultar minha fala, né? Mas aí a gente pode botar darwinismo como base dessa história toda, né? E vamos pensar o seguinte. Pego por um exemplo dos cachorros. Nós temos aí muitas raças. Algumas mais caras, outras menos. Vocês já notaram que isso é moda? Ou seja, tem um tipo de cachorro que é prevalecente atualmente. Aquele outro já não se vê mais. Então existe um interesse. É um interesse em ter algo que representa alguma coisa, uma imagem neste momento. E os seres humanos passam pelo mesmo fenômeno. Então, entramos com a questão da estética, seja nos cachorros, seja nos seres humanos. Então, de repente, agora, a mulher, vamos começar pela mulher. A mulher recatada não é bem vista. Ela precisa ser sensual. Ela precisa externalizar erotismo. E o homem? Não, ele não pode ser um sujeito que se manifesta com clareza sobre o que ele pensa. Não, porque ele vai pensar com cabeça de homem. Então ele deve ser contido. É uma questão da estética. Mas não fica somente aí. A imagem externalizada precisa estar adequada a um corpo, é um modo de funcionamento, vamos dizer, fisiológico. Então, muitos aspectos da virilidade masculina precisam ser negados. Ao mesmo tempo, para que a mulher, como sensual erótica, seja vencedora, que antes ela não precisava, ela precisa também adquirir características psíquicas masculinas. Bom, mas para adquirir essas características, é necessário criar uma certa subversão no posicionamento entre as pessoas. Bom, mas isto não é natural, isto é forjado. Bom, se é forjado, precisamos de uma solução. A solução talvez seja criar um rótulo. Então as pessoas precisam agora ter rótulos que falem dessas novas identidades que precisam ser defendidas, porque elas são as politicamente corretas nessa contemporaneidade. Justamente aquilo que Sócrates, há 2.400 anos, questionava. Quando ele questiona o escravo, ele está questionando. Você está seguindo o politicamente correto, que querem que você seja, que você fale? Agora, novamente, a pessoa ela se sente tão mal, mas se ela tiver o rótulo, as coisas ficam bem. Eu dei esses exemplos, poderíamos falar outros. Por exemplo, você não pode ou não deve falar algumas coisas sobre certas categorias. Mas aquilo está dentro de você. Então, como é que você faz? Se você falar, você vai estar fora do que é esperado. Se você não falar, está tudo certo. Mas você continua pensando do outro jeito. Bom, então você precisa se adaptar à necessidade de ser o que você não é. Como você vai fazer isso? Talvez fingindo e sendo então caricato.
talvez dizendo coisas que você não sente, mas que é adequado dizer. Continua sendo caricato. Bom, mas você vai ficar mal com isso, porque é difícil sustentar alguma coisa na qual você não acredita. Mas aí você tem uma boa solução, um laudo de que você é bipolar ou, além de bipolar, borderline. Psicose o pessoal não está gostando muito atualmente não, eles preferem esses títulos mais bonitos. Borderline, autismo também é legal, as pessoas gostam desse título. Autismo, borderline, bipolar. As patologias receberam o glamour desses nomes. Então você se justifica assim. Mas o problema é que você veste isso para você. E aí voltamos ao falso self que o Winnicott apontou lá nos anos 40, né? Quando você lida com o mundo como se você fosse alguém que você não é. Também nós podemos chamar isso como as personalidades como se. Você atua como se fosse algo que você não é. E assim nós estamos construindo uma sociedade de rótulos, em que ninguém mais sabe direito como ser o que é. Aí você vê, há quase 300 anos, acho que é isso, Descartes falou, penso logo existo. É uma frase muito complicada, porque não é que você comece a existir porque você pensa, mas talvez você possa dizer a alguém que você existe porque você pensa. É verdade. Mas talvez também você possa dizer que você pensa porque existe, e existe de algum modo especial, porque o teu pensar te faz interferir nesse modo de existir. Bem, aí nós temos Kant, que trazia muita ideia de uma realidade subjetiva. Tudo bem, a realidade que eu lido com ela é como eu a vejo, mas ela continua sendo igual. Vamos concordar? O que eu vejo aí fora, que é o tal do real, é sempre o mesmo. Só que eu olho de um jeito, o outro olha de outro. Mas será que o real muda? Não, não muda. E a verdade? Se eu parto da ideia de que a verdade é aquilo que se sustenta na realidade, como é que eu posso reconhecer os processos de desconstrutivismo como andando em busca da verdade? Não, eles não vão em busca da verdade. Eles vão em busca de uma impossibilidade do caminho da verdade. E acho que este é o nosso mal contemporâneo. Nós estamos perdendo o rumo. Então a civilização contemporânea está sem rumo. Ela já não sabe, porque ela ficou refém do desconstrutivismo. É árdua a nossa jornada. Eu acho que nós estamos num tempo muito confuso da civilização e carecemos nesse momento de novas lideranças que consigam atuar, refletir e atuar no sentido de estancar esse processo autodestrutivo da civilização. Não sei como seria, mas é importante que seja iniciado. É isso que eu tinha para hoje, agradeço por me acompanhar. Meu WhatsApp é 619-9643-1886. Fazemos atendimento psicanalítico e damos formação em psicanálise e psicanálise casal, família e grupo. Obrigado, até a próxima.